Copa Brasil da Zoeira. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, boa noite, tudo bem? Caraca, quantas medalhas! Meu Deus do céu, isso tudo é infanto, Não, na minha juvenil. carreira toda, assim, tem Quantas infanto, medalhas tem? juvenil. Cara, eu não sei de qual quantas tem, não. Acho que tá por volta do 25, 26 medalhas, eu acho. Não, tem mais. Tem muito mais. Aí tem a camisa da seleção ali, aquele ali é o Sim, Peru, aquele isso, é ali é aquela ali o do Pan-Americano. Pan-Americano. Aí, viu? Tô Isso. sabendo, tô reconhecendo. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? E aí, como é que. Tá ótimo, graças a Deus. E aí, como é que tá a quarentena? Aí em Ah, Minas. então, tô em casa, né? Tô me cuidando aqui em casa. Eu tô com Aham. minha família, tentando me exercitar um pouco o que dá pra fazer em casa mesmo, né? Nosso preparador lá do Minas Aham. passou alguns exercícios pra gente fazer em casa, mas enquanto isso é se cuidar e ficar em casa mesmo. Então você tá tendo acompanhamento do Minas, né? Sim, antes de, quando começou essa questão de ficar fora de quadra, sem treinar lá no Minas, já mandaram a programação pra gente seguir. Sim. É uma programação de preparação física, sabe? Então a gente vem seguindo, né, para Sim. manter o corpo saudável, né, e se ocupar também. Aham. E como é que foi receber o baque aí do término da Superliga? Cara, infelizmente eu já meio que esperava isso, né? Porque a Liga Italiana acabou, a Liga Feminina acabou assim também aqui no Brasil, então infelizmente, como isso não ia melhorar por agora, eu já imaginava que iria acontecer isso, mas Sim. infelizmente é um baque muito ruim, né? Porque a gente estava se preparando para justamente esse momento, que seria os playoffs, para no nosso cruzamento a gente pegar o Sesc Rio, tentar um espaço para uma semifinal, então foi muito ruim isso tudo acontecer, né? Vocês eram uma pedra de sapato, né? Do Sesc Rio. Vocês Era faziam um o confronto Sesc direto, né? sofrer. É. Então vamos lá começar o nosso bate-papo, assim, né? Como é que você conheceu o vôlei? Assim, Foi uma sua história, seu primeiro contato assim, com o vôlei. foi uma história engraçada, que tipo, minha família toda é alta, né? Meu, meu pai é alto, minha mãe é alta, e eu sou o caçula, meus irmãos também são altos. E o meu irmão mais velho, na época já tinha 2,4, ele tem 2,4, e aí ele Aham. recebeu um convite para conversar com um técnico aqui de Juiz de Fora, né? Que na época tinha um vôlei na Superliga A. Recebeu um convite para ir lá bater um papo assim no clube do Pastor, que é tradicional também, que foi onde o Giovanni começou também. E Aham. aí eu fui assim só de companhia assim para ver como era o clube, que eu nunca tinha entrado no clube. E aí ele estava conversando com o técnico lá enquanto eu assistia o treino do pessoal. E aí eu comecei a gostar muito, né? Já era o profissional que estava assistindo treinar, foi uma experiência bacana. E aí meu irmão, Aham. infelizmente, já era meio tarde por causa da idade dele. E aí esse técnico perguntou por mim se eu gostava de esporte, eu respondi que sim. Ele, pô, tá sabendo da peneira que vai ter hoje aqui no clube? Eu, não. Ele, pô, vai ter uma peneira hoje aqui no clube, se você quiser vir para tentar passar aí na peneira e tudo mais. E aí Aham. esse foi meu primeiro contato. No mesmo dia eu voltei em casa, troquei de roupa rapidão, voltei pra peneira e passei, assim, sabe? Eles também meio que fizeram investimento porque sabia que eu ia ficar alta, né, por causa da minha genética. E foi aí que tudo começou. No mesmo dia, assim, É, conheceu, uma mas, coincidência assim que uma mas coincidência assim que parecia. já tinham visto antes, sei lá, uma partida de vôlei na Não, TV, cara, nada, não, 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 nada. Nem conhecia, nada. não assistia seleção, não assistia nada. Nem nunca escutou um giba na vida. Não, não. Não, Conhecia depois que eu comecei a praticar, eu comecei a pesquisar, a conhecer um pouco mais, né? a conhecer, né? Qual foi Exatamente. o momento assim? Como e quando você começou a se apaixonar pelo vôlei? Porque o contato é uma coisa, mas se É, apaixonar e ter aquele momento do tipo, é isso que eu quero pra minha vida. Como é que foi? eu acho que foi em 2014, que foi a minha primeira seleção mineira, né? Acontece o Campeonato Brasileiro de Seleções, e eu fui convocado para essa seleção mineira, e aí lá dentro dessa seleção mineira tem vários. É como se fosse seleção brasileira mesmo, tem os cortes, tem aquela coisa toda. E quando eu consegui a minha vaga, ainda fui titular ainda no campeonato lá, que eu vi como que o vôlei era com os melhores do Brasil, assim, aí eu
foi aí que eu senti era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Eu queria jogar, assim, fazer aquilo pro resto da minha vida. Entendi. Como é que foi essa jornada até você chegar ao Minas? Porque o seu primeiro clube foi... Nossa, até chegar ao Juiz de Fora, né? Que o seu primeiro clube foi o Juiz de Fora. A primeira Superliga foi no Juiz de Fora, né? Não. Eu comecei na base aqui era Bom Pastor ou FJF, né? Que era um projeto desse time adulto no clube Bom Pastor. Eu comecei na base ali, comecei em 2012, 2013, mais ou menos. E aí em 2014, que foi o mesmo ano da Seleção Mineira, eu tive a sorte, assim, de ser convidado para treinar com o pessoal adulto, né? Mesmo porque, se eu não me engano, o alemão tinha machucado, e aí me convidaram para treinar com eles, é claro, eu aceitei. E eu treinei com o pessoal do adulto por uns 6 meses, mais ou menos. Mas aí e foi aí... inscrito na Superliga, né? Não. Eu só treinava mesmo. Eu só tava ali ajudando isso. Então foi no Minas. Como é que foi essa trajetória, então, assim, da base até chegar ao Minas? Então, eu joguei 2 anos no Juiz de Fora, né? Uma estrutura inferior ao Minas, né? Não se compara, né? Uma cidade pequena também. E aí foi quando eu recebi um convite para fazer um teste no Minas também, no começo de 2015. E aí foi que eu já conhecia o Minas, né? Porque a gente já jogava campeonatos de base lá. Mas quando eu fui para esse teste, que eu passei, que eu fui contratado mesmo, assim, que foi aquele baque, né? Da estrutura, da história que tem o Minas, né? E para mim foi uma experiência muito bacana, porque era tudo muito novo para mim, mas aí eu tive que me adaptando aos poucos, assim, para poder me encaixar até mesmo nível das pessoas, do treinamento dos atletas que tinham lá, né? Que era só atleta de seleção de base. Então foi uma experiência muito bacana, assim, eu consegui me adaptar, tive a ajuda também dos treinadores, dos atletas também, que me ajudaram a me encaixar nesse meio. Entendi. Batista aí, tá. Tira uma dúvida. Você é ambidestro, canhoto ou destro? Então, eu sou destro, né? Eu escrevo com a direita, jogo bola com a direita, faço tudo com a direita. Eu não sei por que eu comecei a atacar com a esquerda e aí foi melhorando, e até que eu comecei a atacar só com a esquerda, assim, sabe? Não tem uma explicação, porque eu faço tudo com a direita. Só que atacar com a direita eu não conseguia também, sabe? Não era um movimento natural, assim. Entendi. Aí fluía mais naturalmente com a esquerda. Eu me lembro até, foi nessa peneira que eu te falei, do primeiro dia. O treinador lá falou assim, lança a bola pra cima e tenta encaixar a bola. Vai ter que fazer esse barulho, falou o barulho do encaixe, né? E aí eu lancei com a direita, tentei atacar com a direita, foi aquela coisa meio dura, assim, sabe? Sem coordenação mesmo. E aí eu tentei de novo, aí a bola veio meio pra esquerda, assim, tentei atacar com a esquerda, aí meio que encaixou na hora, assim, sabe? Eu falei assim, esse braço foi um pouco melhor. Aí eu comecei insistindo e deu certo. Mas tu teve que fazer um trabalho de força, assim? Não, tipo... Naturalmente. Só fluiu, assim, sabe? Parecia até que eu era canhoto. O técnico perguntou, você é canhoto? Eu falei assim, então, eu acho que eu sou. Estranho. Então, assim, já que começamos a falar do Minas, como é que foi você chegar no Minas, sua primeira Superliga, e já ter a oportunidade de entrar pra jogar, assim? Como é que foi a sensação? Cara, foi 2016, foi minha primeira Superliga, foi um ano, tipo assim, incrível, sabe? Eu tinha recém voltado de uma lesão muito séria que eu tive no pé, que eu tive que fazer cirurgia, ficar 6 meses sem botar o pé no chão. E aí, em 2016, eu já voltei, já fui pra Seleção Mineira de novo, já fui pra minha primeira seleção brasileira mesmo, que eu fui pro campeonato, porque no ano anterior eu tinha sido convocado, mas tive essa fratura um pouquinho antes Então, tipo, foi um ano que tava dando tudo certo, sabe? Seleção mineira, seleção brasileira, eu fui muito bem no campeonato também, eu tava titular também, fui bem. E quando eu cheguei no Minas, eu cheguei como terceiro oposto, né? Tinha o Abuba e o BC, que era um cubano que o Minas contratou na época. E aí, mesmo assim, ainda continuava treinando assim um pouco mais por fora, né? Porque tinha os dois. E às vezes quando acontecia de algum lesionar, assim, uma coisa de ficar fora do treino, aí que eu ia mais pra quadra mesmo, começava a treinar mais com o pessoal, mas aí eu fui tendo pequenas oportunidades, assim, de entrar em alguns jogos, devagarzinho fui
conquistando meu espaço assim dentro da equipe, até que no finalzinho de 2016 eu fui titular no último jogo do turno, eu me tornei titular. E aí fui titular até. Então, De pouquinho a pouquinho eu fui ganhando. Vôlei, né? Foi exatamente o meu primeiro Viva Vôlei. Eu acho que eu fui conquistando a confiança um pouquinho a pouquinho do Neri, até que eu tive a oportunidade de ser titular. E para mim foi uma experiência incrível, assim, sabe? Eu acho que naquele momento tudo que eu sonhava estava se realizando, sabe? Porque comecei assistindo os jogos aqui, sempre fui goleiro, sempre ficava enxergando quadra, assim, e vendo aquele espetáculo que era o voleibol e poder estar dentro de quadra, assim, jogando titular, enfrentando campeões aí olímpicos e tudo mais, foi realmente incrível, sabe? Uhum. O que o Minas pôde te proporcionar para o seu crescimento, assim? Cara, o Minas, eu sou muito grato ao Minas por tudo, porque parte física, sou grato a eles por ter me ensinado a me cuidar do meu corpo, ficar forte mesmo para poder aguentar. Parte técnica, os técnicos são muito detalhistas nessa parte, sabe? Ensina a gente os fundamentos, são exigentes mesmo nessa parte técnica, assim, sabe? Independente de ser oposto, ser central, eles exigem você saber dar uma manchete, saber fazer um levantamento caprichado para a extremidade, sabe? Então, cada detalhezinho, assim, que foi moldando, assim, que eu acho que se eu não fosse o Minas, talvez eu não estaria onde estou hoje, sabe? Porque eles foram tão detalhistas, assim, em fazer a gente crescer, que me ajudaram a chegar onde eu tô, sabe? Eu acredito muito nisso. Tu falou sobre a mudança de corpo, assim, o canal fez alguns debates, assim, alguns vídeos teus, e dá pra ver uma diferença na tua primeira temporada, você era mais magro, aí na segunda temporada você era um pouco mais ogro, e na terceira você emagreceu bastante, só que você estava muito mais forte do que nas outras temporadas. Então, assim, como foi pensado essas mudanças? Ou foi algo que... Então, meu corpo estava mudando também, estava naquela idade entre 18 e 20 anos ali, meu corpo também estava se adaptando ao que eu estava fazendo, né? Então, eu tive, como você mesmo disse, eu comecei muito magro, né? Tinha dificuldade para ganhar peso, essa coisa toda. Depois eu comecei a ganhar bastante massa, eu comecei a ganhar peso mesmo. E aí, eu comecei a achar o meio termo, sabe? Entre ficar forte, ficar pesado e ficar, ao mesmo tempo, leve, rápido, sabe? Eu acho que, no momento, esse é o meu melhor estado físico, sabe? Percentual baixinho, com bom índice de massa. Eu acho que esse é o fundamental. Assim, como que era a pressão no Minas? Porque vocês são jovens. Sim. Mas existia uma cobrança por resultado? Ou o Neri conseguia ponderar, assim? Sabia até onde esperar de vocês? Eu acho que o Minas sabe se colocar muito bem com relação à pressão, assim, sabe, para as pessoas jovens, assim. É claro, sempre montaram um time mesclado, né? Pessoas mais experientes, mais velhas e pessoas mais jovens. Eu acho que eles sabiam até a que ponto podia apertar a gente, pra gente poder dar o resultado esperado, mas também não era aquela coisa de ser relaxado, né? Acho que eles souberam controlar muito bem essa pressão, mas é claro também que ao longo dos anos, né, eu fiquei no Minas por 4 temporadas, estou no Minas há 4 temporadas. É claro que cada ano, como você já começou a provar algumas coisas, a pressão vai subindo, né? Até a gente mesmo vai se pressionar, né? A gente não quer dar menos do que deu na temporada passada. E como é que era a sua relação assim, com ele? Assim, foi teu técnico no clube, técnico na base? Como é que foi assim? Nosso relacionamento era muito bacana, era bem aberto, assim, ele sempre me ajudava, a gente conversava bastante sobre detalhes, assim, principalmente pós-jogo, assim, ele perguntava o que eu acho que faltou, assim, quando a gente perdia, o que eu acho que faltou pra gente conseguir a vitória, então, se a gente ganhava, assim, o que você gostou do jogo, o que você achou que a gente foi bem nessa partida, sabe? Eu acho que era uma troca, assim, muito bacana, assim, ele dava o feedback dele olhando de fora, eu falava o que eu sentia por dentro, assim, na hora do jogo, era uma coisa muito bacana, assim, um relacionamento muito bacana. Sim. Tanto no Minas quanto na seleção de base, você tinha uma sombra, né, que era o Davi. Como é que era essa rivalidade, assim? Porque entre os torcedores, assim, a rivalidade era bem grande, assim. Porque quando você surgiu, o pessoal te chamava de Boscoli. Não sei se você gostava.
Mas. E você atraiu um monte, porque tinha a Moscovite, então você acabou atraindo. Aí do nada surgiu o Davi, que acabou traindo e parecia até uma guerra mundial, assim. Né? Os Assim, grupos, Facebook, então assim. E vocês também revezaram, né? Uma temporada você foi titular, a outra ele apareceu mais, essa última ficaram revezando, mas você apareceu um pouco mais. Como é que você via essa rivalidade, assim? então, fora de quadra a gente tinha uma amizade muito bacana, sabe? A gente tem uma amizade muito boa. A gente tá junto aí há muitos anos, eu acho que desde 2017 a gente chegou a morar na mesma república lá no Minas, então a gente tinha um contato muito próximo. Depois, quando ele era ponteiro, depois ele se tornou oposto lá na seleção. Tipo, como a gente é muito amigo, a gente não leva essa coisa de tentar buscar o espaço assim para atrapalhar nossa amizade, sabe? A gente tem uma amizade muito bacana, a gente tem uma troca muito boa assim nos treinamentos, a gente fala assim, pô, cara, tenta fazer isso, o que você acha que tá acontecendo, você não acha que essa bola um pouco mais rápida vai te ajudar, tipo, marcação de bloqueio, então a gente tem uma troca muito boa, sabe? É uma disputa saudável, assim. É claro que todo mundo quer dar o seu melhor e quer estar na quadra mostrando o seu trabalho, mas não deixa essa disputa, sei lá, deixar o clima pesado, acabar com nossa amizade, sabe? Eu acho que essa disputa saudável, assim, faz os dois crescer, porque ao mesmo tempo que o cara tá dando o melhor dele, você sabe que você tem que dar o seu melhor para poder continuar com a vaga de titular, sabe? Então eu acho que faz os dois crescer essa disputa. Qual era o bloqueio mais difícil de passar assim na Superliga? Tinham ótimos bloqueadores, assim, mas o que eu me lembro que mais me incomodou foi o canadense que estava no Sada Cruzeiro. Eu acho que ele tinha uma marcação de bloqueio muito boa. O Barry. Sim, exatamente. Ele foi um dos caras que mais me incomodou assim, no bloqueio, que realmente tinha uma marcação muito boa. Ele marcava muito bem, né? Tô vendo na paralela. Qual é o seu ataque assim, preferido? Assim? Tem alguma preferência, assim? Minha preferência é atacar ali na diagonal entre a média e a menor, sabe? Que eu tenho mais facilidade, talvez, e que eu acho mais bonito, assim, também, sabe? Você ter aquele espaço de quadro um pouco menor e conseguir atacar para baixo, assim, na menor, assim, eu acho que é muito bonito, assim. E que também é difícil, né, para pegar, por exemplo, o oposto que é canhoto, geralmente a nossa corrida geralmente ajuda a gente a ter esse ângulo de ataque, né? Pelo menos para mim, uma característica minha essa, sabe? Você abre mais e acaba tendo a diagonal toda. Isso, exatamente. Qual foi assim, o melhor levantador assim, que você já jogou assim? Então, eu acho que no Minas foram todos levantadores, eu andei muito bem com eles, são ótimos levantadores, mas eu acho que com o Rodrigo foi o que eu mais me ajustei, assim, sabe? A gente tinha uma troca muito boa, falei assim, pô, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, espera mais um pouquinho. Eu acho que foi uma troca muito boa. Na seleção, né, eu acho que são todos ótimos, assim, mas um que eu também tenho muito entrosamento, até mesmo por causa da base, foi o Cachopa. Eu gostei muito do levantamento dele, meu amigo. Sou suspeito de falar dele, mas eu acho que ele é um ótimo levantador. Falou em base, assim, vamos falar um pouco de base, assim. Como é que foi a tua sensação de ser convocado, assim, pela primeira vez na base, assim? Tipo, representar o seu país pela primeira vez? É uma sensação indescritível, sabe? Eu acho que todo jogador sonha ir para a seleção, assim, sabe? Poder representar o seu país, o seu esporte fora do seu país. Eu acho que é um sonho de todo mundo, e poder vestir a camisa amarelinha da seleção é uma sensação muito bacana, sabe? De que naquele momento você chegou onde você queria chegar, realizou seu sonho, talvez, sabe? Realmente não tem como explicar a sensação, né? Mas é muita felicidade, assim, orgulho mesmo. Sim. A família ficou toda animada, né? Não, com certeza. Nossa, minha família me acompanha muito de perto, sabe? Sempre que pode estão presentes, ou quando não pode tenta assistir por transmissão, independente do horário. Então eles são muito próximos. Ainda existe, né, muitas críticas em relação à base por falta de resultado. E muitas dessas críticas assim, era muito baseada em cima de
do planejamento que era feito, né? Porque vocês só tinham um sul-americano e um espaço de tempo para jogar, para treinar para o Mundial, né? Como é que vocês lidavam com essa crítica lá em Saquarema? Vocês sentiam ou vocês ignoravam? Não, a gente tentava ignorar, sabe? Eu particularmente ignorava isso, independente de tudo. A gente tentava dar o nosso melhor mesmo, porque a gente estava competindo espaço lá dentro, né, com outros jogadores. Cada vez mais. Essa é uma questão complicada também, porque, querendo ou não, o sul-americano, a gente faz alguns amistosos antes assim, do sul-americano, até mesmo com a Argentina, que é o nosso adversário direto, né, nos últimos anos. Uhum. Então eu acredito que nessa parte de preparação, acho que a seleção brasileira tem um planejamento bom, sabe? Muito bom para isso, porque tentam fazer o máximo de amistosos que dá, mas realmente é difícil trazer outros times de fora para fazer amistosos aqui dentro, né? Para a base também. Mas qual foi a maior dificuldade assim, que você sentiu quando você estava na base? Assim? Tanto, sei lá, como estrutura, até como nas partidas, assim. Existia uma pressão ou não? Eu acho que a pressão, particularmente a pressão que eu mais sinto é a minha mesmo, sabe? Por exemplo, sempre dar mais do que eu já estava fazendo, sabe? Sempre fazer mais do que eu já estava fazendo. E como o esporte é uma coisa assim muito vista, assim, aquela pressão de tipo assim, não, eu vou entrar nesse jogo, eu tenho que dar meu melhor, porque se eu não dar meu melhor, eu posso sair queimado. Tipo, é uma coisa que passa na nossa cabeça, sabe? Chega a ser até inconsciente, mas passa pela nossa cabeça. Mas eu acho que esse é o momento mais difícil, assim, sabe? Essa transição, assim, entre inexperiente da base, assim, começar a subir o nível até chegar no adulto, sabe? Eu acho que esse é o momento mais complicado de se lidar. Como é que foi aquela derrota do Sul-Americano de 2016? Juvenil lá. Porque foi quando vocês toparam com aquela Argentina fantástica, aquela geração fantástica, campeã mundial sub-23. E aquilo ali, ali desceram, as críticas foram bravas ali naquela. Exatamente. A gente já estava no campeonato sub-21, né? E nos anos anteriores a gente também tinha perdido para a Argentina. Foi meu primeiro ano jogando mesmo pela seleção, né? Não só de titular, mas na seleção mesmo. Então a gente chegou para a final, todo mundo tentou se preparar da melhor forma possível, porque sabia que ia ser um jogo difícil, que a Argentina tem um jogo muito certinho, sabe? Um jogo chato, que a bola não cai, os caras são jogueiros, ficam brincando com a bola no bloqueio, assim, sabe? Uma característica muito diferente da nossa, que é mais forte, assim, não falando mal, mas é uma característica nossa, é nosso isso. Side out direto Isso, exatamente. Tem muito volume de jogo. Eles têm muito volume, trabalham muita bola. E a gente, se eu não me engano, a gente chegou a abrir 2-1 neles. Se eu não me engano, foi isso. A gente ganhou o primeiro set, perdemos o segundo, ganhamos o terceiro, e aí depois o quarto set foi aquela trocação assim, ponto a ponto, até chegar no final. E a gente perdeu, e aí, tipo, querendo ou não, a gente é muito inexperiente ainda, assim como eles também, não é desculpa, mas de casa cheia, aquela emoção toda, né? Assim, não, desse ano tem que ser diferente, a gente tem que ganhar, né? As coisas não acabaram como a gente queria, né? A gente sabe que o Brasil tem essa tradição de sempre estar ganhando, principalmente sul-americano de base, mas não pode tirar o mérito da Argentina também, né? Eles jogaram muito bem, a maioria dos jogadores daquela geração estão na seleção principal também, então eles têm os méritos deles, né? Mas acho que essa seleção da Argentina, acho que eles têm uma diferença, que esses garotos, eles já jogavam na Liga Argentina já desde cedo. Eles já jogam. Tu vê, tem o Lupa Losch, que eu acho, ele tem 19 anos, ele já jogava, já é titular, agora ele vai pra França. Então, assim, eles têm essa oportunidade de poder jogar desde novos com jogadores. Que a Liga Argentina tá crescendo, né? Tem muitos estrangeiros, então acaba tendo essa troca, né? Sim, a gente sabia disso, que eles estavam jogando a Superliga Argentina há muito tempo, né? Eles
tem essa tradição de botar os jogadores muito novos lá para jogar. Eles eram mais jogueiros que a gente, né? Essa era a verdade, na verdade. Sim, se for pontuar, mas não, de forma alguma a gente pode usar isso como uma bengala, né? Mas como você diz, o jogo foi jogado, eu acho que foi um jogo muito apertado, assim, equilibrado, mas eles levaram a melhor. E aquele Mundial de, se não me engano, foi 2017, que vocês ficaram em quarto lugar, né? Nossa, aquele Mundial foi complicado, cara. A gente... Vocês já tinha aquele iraniano que todo mundo falava que não era da base? Porque lembro que ele jogou na Sub-19, ele destruiu na Sub-19, tanto que ele foi campeão. Eu não sei se ele foi pra Sub-21. Na Sub-21, o Irã não foi tão bem, eles estavam na outra chave, eu acho que não classificaram, nem classificaram para semifinal, mas eu acho que era ponteiro, esse ponteiro já estava na Sub-21 também. O pessoal estava falando. Ele apareceu agora no adulto, porque acho que até agora, nessa última temporada que ele apareceu. Isso é muito falado, né, com relação à idade que os jogadores aparentam ter, né? Mas isso é uma outra questão muito complicada, né? Mas esse mundial foi muito bacana. A gente estava numa crescente dentro do campeonato, sabe? A gente estava se juntando cada vez mais, sempre crescendo cada vez mais, assim, sabe? Aí, se eu não me engano, o último jogo da fase classificatória, a gente jogou contra a Rússia e quem ganhasse ia ficar o primeiro ou o segundo da chave. Ia se definir só isso. Se eu não me engano, foi um jogaço, assim, 3-2 contra a Rússia, equilibrado, assim, a gente perdeu, e aí a gente classificou como segundo. E aí a gente pegou a Polônia, que estava no cruzamento, a gente pegou a Polônia, que foi a primeira, lá da chave dele, da segunda chave. E aí a semifinal foi... Essa semifinal foi um outro partidaço, assim, que até hoje eu tenho ela guardada, porque foi um jogo muito bacana, sabe? Disseram até que essa foi a final, assim, sabe? Porque a outra, no dia seguinte, na final, a Polônia ganhou muito fácil, se eu não me engano, foi de Cuba, se eu não me engano, que eles ganharam. Foi uma semifinal, assim, 3-2, jogaço, assim, foi um detalhezinho, assim, no tie-break que a gente vacilou, que a gente perdeu, sabe? Mas foi no meu ver, assim, eu olho pra trás, eu lembro que foi um altíssimo nível, assim, na época, foi muito bacana, a gente jogando muito bem, eles também jogando muito bem. E aí... Pode continuar. E aí no dia seguinte, a disputa de terceiro foi complicado. A gente não deu a gente não entrou na quadra com o mesmo ímpeto que a gente entrou na semifinal. Foi realmente muito difícil, sabe? A proposta que a gente teve no vestiário antes de entrar na quadra foi de fazer valer todo o esforço que a gente teve na preparação para voltar para casa com uma medalha de bronze, que era importantíssima, mas não saiu da forma que a gente queria. Já no Sub-23 vocês conseguiram, né? Trazer uma medalha. E ali vocês já tinham uma rivalidade já com... Não uma rivalidade, né? Mas você já era a sombra do Gabriel, né? Então, assim, como é que foi? Naquele Mundial, vocês tinham o Rodriguinho e um campeão olímpico, né? Que era o Douglas, que chegaram com esse status. Então, assim, como é que foi esse Mundial, assim? Esse Mundial vocês ficaram em terceira, né? Não, a gente foi em quarto também. Ficamos em quarto. Também? Pra mim foi uma experiência muito diferente, né? Foi a primeira vez que eu subi de categoria, né? E eu sabia o peso que essa categoria já tinha, porque já tinham jogadores que estavam jogando na Superliga, já tinha um campeão olímpico, já tinha o Rodriguinho também que estava na seleção principal. Então, tipo, foi aquela... Eu cheguei assim, meio que acanhado, assim, porque já o grupo já estava mais ou menos montado, né? Eu me lembro que eu cheguei meio que na metade do caminho pro final. E aí, os jogadores muito mais experientes que eu, só que foi muito bacana, porque eles me abraçaram, me ajudaram a entrosar mesmo assim com o time. E na competição também foi muito bacana. A gente teve uns problemas de lesão, assim, mas foi recuperando durante o campeonato. A gente fez uma ótima fase classificatória também, eu entrando nas inversões junto com o Carizio. Foi também, a gente estava entrando super bem nos jogos.
E, se eu não me engano, a gente perdeu a semifinal para a Rússia também na Sub-23. E era aquele sistema louco, né, de melhor de 7, 7 de 15, que era uma experiência que a FIV estava fazendo. 7 né? Melhor de 7, o saque não podia cair dentro da quadra. Aquilo foi horrível. Foi muito estranho, assim, sabe? Dava pra ver vocês. Dava pra ver, não sei, não constrangimento, mas o que vocês não estavam afim daquilo, tá ligado? Não, era muito estranho, né? Porque começava o jogo, se desse um vacilo de 3 pontos, assim, no começo da partida, era difícil buscar, assim, sabe? Uhum. Foi realmente uma experiência um pouco estranha, assim, sabe? Esse modo de jogar, assim. Mas o Gabriel estava titular nesse campeonato, ele jogou muito bem também. E, assim como eu sou com o Davi, eu sou com ele, assim, isso é uma amizade bacana também, que ele chegou a ficar no Minas um tempo também, então eu já conhecia ele antes, então ele fez um campeonato muito bacana, assim, jogou super bem, e eu fui entrando, assim, aos poucos, assim, também com o Carizzi, e a gente fez um bom campeonato. Infelizmente foi da mesma forma, na semifinal a gente jogou super bem, só que a gente perdeu, e na disputa de terceiro a gente entrou meio estranho também, assim, sabe? Não entrou aquela energia toda que tava entrando. Mas vocês acham que vocês ganhariam da Argentina naquele Mundial? Você acha? Eu acho que a rivalidade que já tinha antes, sim, a equipe estava bem fechadinha, assim, sabe? Se eu não me engano, a seleção Sub-23 fez amistosos com eles lá no Sul, aqui no Brasil mesmo, no Sul, não lembro a cidade agora que foi, eles ganharam, acho que todos os jogos, a nossa seleção ganhou, né? E, então seria interessante esse cruzamento se acontecesse, né? Seria uma final show de bola, né? Então vamos falar, assim, tava seleção de base, agora vamos falar de seleção. Como é que foi a sua primeira convocação para a seleção principal? Assim? Então, a minha primeira convocação para adulta mesmo foi em 2018, né, para jogar a Copa Pan-Americana, que aconteceu, se eu não me engano, foi no México. E aí eu tava treinando, foi um ano meio confuso, teve alguns cortes, teve aquela coisa toda, eu tava chegando. E aí tava eu e Davi treinando. Oi? Aqueles cortes de ponteiro. Sim, sim. E aí tava eu e Davi de oposto, assim, até então. E o Alan tava na principal. E aí depois o Alan desceu de novo desceu de novo com a gente. Ficou aquela disputa ali de quem ia, quem não ia. E aí eu fui cortado, sabe? Foi o Alan e o Davi pro campeonato e eu fui cortado. E aí foi esse primeiro contato, mas ao mesmo tempo que foi aquela experiência nova, né? De perceber que o nível estava mais alto. Eu percebi isso, né? Fui cortado, tá? Eu sabia que eu tinha que melhorar muita coisa. E aí eu fui tentando melhorar cada detalhezinho que eu podia melhorar a parte física também. E que aí foi quando virou o ano, fiz a temporada boa no Minas também, e aí eu tive oportunidade fui convocado para ir pro Pan-Americano, né? Foi a minha primeira competição mesmo, adulta. Como é que foi o Pan-Americano, assim, a sensação, né? Porque dizem que é uma sensação maravilhosa, assim, de você ver a vila. É uma coisa impressionante, porque o Pan-Americano fica abaixo só ali da Olimpíada, né, praticamente. Sim. De importância. Então, chegar na vila, assim, aquela estrutura toda, um prédio para cada delegação, assim, foi uma experiência muito incrível, assim, tá naquele meio, assim, pegar o elevador, tava campeão olímpico da ginástica, assim, pessoal da natação, do basquete, então foi uma experiência muito bacana, assim, porque de tudo que englobou mesmo, assim, tá lá, sabe? Foi muito bacana. O time também que a gente estava era um time muito bacana, que tinha o Éder, que é campeão olímpico, o Lucas Locke, tá aí há muitos anos aí na seleção, se eu não me engano, ele foi campeão ou vice-campeão do último Pan-Americano. Isso. Tinha o Thiaguinho também levantando, então tinha aquela mescla, né, do pessoal mais experiente, com o pessoal mais novo. Então foi realmente uma experiência muito bacana, assim, a gente ter essa troca assim na quadra, treinando lá. A gente começou muito bem também o campeonato, a gente fez a fase classificatória muito bem. Eu me lembro assim, que o único jogo que a gente jogou mal foi contra Cuba. Foi a semifinal, né?
Foi o único jogo assim que a gente jogou mal, mas, eles também jogaram muito bem, né? Sempre a gente tem que olhar para o nosso lado, mas também tem que saber que o time adversário está dando o melhor dele do outro lado também, né? Então, o que eu me lembro foi esse jogo que a gente jogou mal, mas como os jogos eram todos os dias, assim, um dia atrás do outro tinha jogo, a gente chegou no vestiário, reuniu, conversou, falou assim, galera, ó, perdemos e tal, não temos chance de ouro, mas a gente ainda pode levar uma medalha para casa. A gente tem que entrar na quadra da manhã para buscar essa medalha e tudo mais. Que aí foi quando a gente virou essa chave, assim, virou a página. No outro dia a gente ganhou do Chile um jogaço, assim, cheio de rally. E aí a gente conseguiu... Aqueles irmãos, né? Desculpa, não entendi. Aqueles irmãos, são 3 que jogam no Chile. Se eu não me engano, é isso mesmo. Aí depois do Pan-Americano, a gente foi direto... Como foi a convocação ali para a Copa do Mundo? Primeiro teve o Sul-Americano, né? Aí teve o Sul-Americano, né? Teve o Sul-Americano antes também. Um gasto ali contra aquela base ali, sub-23. Não, exatamente. Foi um contato que eu tive mais próximo, assim, com a equipe mais montada, assim, da seleção, né? Tinha Leal, tinha Alan, tava a mescla assim, também, mas tinha o pessoal que estava no time principal. E aí, a final foi aquele jogo emocionante, 3-2, a gente estava perdendo de 2-0, né? Foi um jogo, uma virada muito bacana, assim, sabe? Podia ajudar também nessa final, foi com uma sequência de saque lá abençoada, foi muito bacana, assim, poder ajudar. Daí logo depois foi a Copa do Mundo. Foi a Copa do Mundo. E como foi a sensação, assim, de você ser convocado, antes você tinha sido cortado e, querendo ou não, num papel você era e ainda é, né, o terceiro oposto da seleção adulta. Então, assim, como é que foi essa sensação, assim, de ter essa responsabilidade, assim, nas mãos? Então, como você mesmo disse, no ano anterior eu fui cortado, né, do time B, e no outro ano tava ali com o time principal, jogando um campeonato importantíssimo. Cara, ao mesmo tempo que eu tava muito nervoso, né, querendo mostrar trabalho, querendo mostrar serviço, eu tava tranquilo porque eu sabia o meu papel ali dentro, eu sabia que eu tava ali para poder ajudar a equipe, não ia ser nenhum herói de chegar e fazer história, eu sabia o meu papel, sabe? Eu sabia o meu lugar, então poder chegar ali com aquela equipe, novamente a equipe me abraçou, foi muito bacana essa troca, assim, de pessoal mais velho falando alguns detalhezinhos, no saque tenta fazer isso, lança a bola desse jeito. Eles foram muito receptivos comigo. Foi muito bacana essa troca, assim, experiência. Poder fazer parte dessa conquista incrível que foi, né? De vencer o campeonato sem perder nenhum jogo, assim, foi ganhar o campeonato com um jogo antes de acabar o campeonato, foi realmente muito bacana. Eu pude entrar também, todos os jogos praticamente eu entrei, no finalzinho de set, poder fazer meu pontinho ali, era sempre muito bacana. Você é uma oposto canhota, né? E a seleção tinha uma lenda que era o Canha, André Nascimento. Sim. E a galera sempre tem essa necessidade, não necessidade, mas esse costume de buscar um novo André Nascimento, vamos dizer assim. Antes era o Renan e agora é você. E, cara, como é que já percebeu assim como é que é? Cara, quando eu comecei a jogar, eu me inspirei muito na forma de que ele jogava, sabe? O cara que espontou muito assim na posição dele, tinha as características de ser canhoto, assim como eu também e tal. E só que as características dele são diferentes das minhas, sabe? Ele é um cara que joga com bola mais rápidas, né? Aquela coisa toda, mas eu me inspirava muito na forma que ele jogava, a forma que ele independente de quem estivesse na frente dele, ele ia com toda a força dele, tentava atacar com toda a força, angulava os ataques. Então foi um cara que deixou sua marca na seleção e, tipo, depois de um certo tempo eu estar na seleção de oposto também, assim, jogando, e olhar para a história que tem toda essa história que tem o André Nascimento na seleção, eu me sentia assim um pouquinho mais perto dele, assim, sabe? Porque comparações no Brasil é uma coisa inevitável, assim, né? Não, sim, é claro que vão comparar
dependendo do time que você for, vão comparar você com o oposto que estava antes, a seleção, o oposto que estava antes, vão te comparar. É uma coisa normal, né? A gente tem que saber lidar com isso. E você já está meio que preparado já com, vamos supor, com não protagonismo, sim, protagonismo do próximo ciclo olímpico, porque provavelmente já estão desenhando aí uma batalha aí, tu e Alain, para serem os grandes opostos da seleção, do país, da Superliga, representantes do Brasil no mundo, assim. Já tá ansioso ou é um passo de cada Cara, vez? eu tento manter os pés no chão o máximo, sabe? Eu sei que é uma caminhada muito longa, é uma escadaria que tem que subir degrau por degrau, tem muita coisa para evoluir. Eu acho que o principal é saber onde eu tô hoje e onde que eu quero chegar, sabe? Eu acho que esse planejamento, assim, na minha cabeça, que eu posso melhorar, isso é uma coisa que eu conseguindo fazer, eu conseguindo crescer o que eu quero crescer, isso, seleção vai ser uma coisa decorrente do meu trabalho, sabe? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar o meu serviço, né? Não só isso também, o pessoal tem que gostar de mim, o pessoal tem que gostar do meu trabalho, sabe? Então, hoje eu não penso nisso, sabe? Eu penso em fazer o meu trabalho bem feito, mostrar o meu trabalho para os treinadores, para os fãs e tudo mais. E seleção, não que fique em segundo plano, né? Mas é uma coisa decorrente. Não adianta você se preparar. Né? Exatamente. Você precisa trabalhar, mostrar o seu serviço para poder ter a chance de ser convocado, e lá dentro também tem que mostrar muito mais coisas para poder ter o espaço. Então agora vamos falar um pouco mais sobre você, assim. Qual é a sua maior meta de vida, assim? Cara, hoje minha meta é ser começar uma temporada e terminar ela o mais constante possível, sabe? Fazer uma temporada sem oscilar muito, uma temporada boa, crescer nos fundamentos que eu ainda quero crescer muito ainda no saque, quero crescer no bloqueio, sabe? O ataque é uma coisa que tenho mais facilidade, mas também tem muita coisa para melhorar. Então, eu acho que a minha meta hoje é fazer uma temporada do começo ao final e crescendo, sabe? Eu acho que essa a minha meta hoje. E o seu maior sonho? Porque meta é diferente de sonho. Assim, cara, sonho, assim, eu acho que meu sonho eu acho que é universal de todo atleta, né? É tentar ser campeão olímpico. Acho que esse seria o auge, assim, da minha carreira, assim, o que eu consigo sonhar. O que eu sonho daí seria isso. Paris 2025, mais um ano. Ou Tóquio, né? Não sei, vai que. Jogo assim pra guardar na memória. Assim. Jogo assim. Poxa, aí se você pegou pesado, que são vários momentos assim, né? Tem a final do Sul-Americano, que eu consegui ajudar a equipe com a sequência de saque. Consegui ajudar a equipe. Tem o jogo contra a Itália, que foi o último da Copa do Mundo, foi o meu primeiro titular mesmo assim, sabe? Eu fiquei a partida toda, fiz um ótimo jogo. Na Superliga também tiveram vários jogos que eu joguei super bem, contra o César também. Essa temporada joguei muito bem lá no Minas. Joguei bem contra o Sada também. Joguei bem contra acho que estatisticamente o melhor jogo foi contra Maringá, que eu tive quase 80% de porcentagem de rodagem de bola. Sim. Então foram vários, sabe? Cada um tem o seu espaço, assim, porque foram situações diferentes, sabe? Sim. E um jogo pra esquecer? Esse também tem vários, mas... cara, é difícil lembrar, assim, sabe, de pior jogo, né? Porque geralmente, como, né, por exemplo, no Minas, a gente tá sempre brigando por espaço, quando você tá mal, você é substituído, né? Então... Mas eu acho que foi meu último jogo quando eu tava titular, que foi contra Campinas, que eu me lesionei essa temporada. Eu acho que foi um jogo para esquecer, porque você tá bem fisicamente, você tá bem tecnicamente, e aí do nada aconteceu uma coisa, você tem que ficar 40 dias sem entrar na quadra, é uma coisa que realmente eu preferia esquecer. É tenso. O que te motiva? O motivo é minha família, cara. Minha família eu acho que é meu combustível, assim, sabe? Meu pai também, meu pai que me deixou um legado, assim, pra seguir, sabe? Vários ensinamentos, assim, que tenho certeza que onde ele estiver, ele tá com orgulho de mim, porque tudo que ele me ensinou, tudo que ele
me educou mesmo assim, eu tento seguir a risca, sabe? Então, acho que a minha família mesmo é meu combustível. O Guilherme tá perguntando que pode perguntar, pode botar perguntas Pode aí. perguntar, gente. A gente lê aí. Seu ídolo, assim, no vôlei. Não precisa ser no vôlei, não, pode ser no esporte em geral. Porque tem gente que... Cara, aí você... Nossa, isso é difícil, viu? Olha, no vôlei, eu acho que Bruninho seria meu ídolo como pessoa, como ele se porta assim no treinamento, sabe? É uma pessoa, não tem como comparar ele assim, um cara diferenciado, sabe? Eu acho que onde o time que ele vai, ele faz o pessoal crescer, assim, sabe? Não tem como você treinar menos que o seu 100% perto dele. Eu acho que ele é meu maior ídolo hoje. Um jogador que você gostaria de jogar junto, assim. Deixa eu pensar. Cara, acho que o Bruninho, né? Bruninho, Lucarelli. Os caras que eu gosto assim, muito, assim, os opostos que eu me inspiro muito, é muito difícil, né? Porque pra ele pra jogar junto, ou ele tá jogando ou eu tô, né? Mas eu acho que... Na parte oposta você é tenso mesmo, porque tu quer jogar, né? Sim, a gente sempre quer estar na quadra, né? Uma liga que você gostaria de jogar, assim? A Liga Italiana. Com certeza. O meu planejamento, assim, é poder estar num nível bacana para poder chegar lá e jogar num time bacana, poder buscar um título lá. Um técnico que você gostaria de ser treinado? Assim? Eu gostaria de ser treinado pelo Bernardinho. Acho que todo mundo, acho que todo atleta deseja ser treinado por ele, pela história que ele carrega, pela forma que ele trata os atletas. Eu acho que tudo isso puxa pro lado dele. Perguntarei qual levantador que ele mais gostou de jogar, ele já respondeu já, né? Que foi ele mais acertou ali foi com o Rodrigo na última temporada. Perguntaram ali qual foi os 5 maiores jogadores que você já viu jogar. Assim. Os 5 maiores. Giba, não tem como, né, comparar. Giba, Dante, Canha. Gostava muito do Anderson também, o oposto. Gostava muito dele. E Serginho, cara. Serginho é um cara, realmente um cara diferenciado, assim, sabe? Aí perguntaram qual o bloqueio mais difícil de passar. Ele também já respondeu essa e ele respondeu que foi o Perry, do Sada Cruzeiro. Isso aí. Era irritante, né? Nossa, muito. Mas a gente colocou lá nos stories lá uma caixa de perguntas e algumas pessoas colocaram algumas perguntas. Vou ler aqui pra tu. A Raíssa perguntou: como é que é a vida de quem tem mais de 2 metros de altura? Essa é tensa. Cara, tem muitas vantagens, mas também tem muitas desvantagens, sabe? É ruim pra transporte, pra achar roupa, calçado, cama, assim, sabe? Quando você vai viajar, se hospedar num hotel qualquer, assim, é difícil ter uma cama que dê pra você esticar o seu corpo. Até mesmo o chuveiro também tem chuveiro que é baixo. Isso é complicado. Mas eu acho que o que é bom de ser alto, assim, é que, né, no meu caso, me ajuda muito no meu trabalho, né, no esporte. E também eu acho que, não sei assim dizer, eu acho que você consegue mostrar ter um pouco mais de respeito, talvez, assim, não sei. É porque, vamos supor, uma coisa é você ter 2 metros, outra coisa é você ter 2 metros e 12, né? 12, né? Isso. 2 metros e 12, assim. Eu lembro que teve uma festa que eu vi o Rodriguinho, já parecia já Ele é o único que ele via a festa toda de cima. Exatamente. A gente quando vai em festa, vira ponto de referência, assim. O pessoal, tô perto daquele grandão lá. E ele tem 1,96. Imagina tu que tem 2,12. Pois é. Fácil de localizar. Exatamente. A Duda perguntou: já teve alguma dificuldade na carreira e já pensou em desistir? A minha maior dificuldade não é meu pai, sabe? Foi uma véspera de jogo, né, da Superliga. Foi um momento assim de muita
de muito conflito na minha cabeça, sabe? Porque ao mesmo tempo que você pensa assim, poxa, eu tô aqui longe de casa, podia ter ficado mais tempo com ele, podia ter ficado mais próximo, sabe? Aproveitado mais minha família. Ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu também pensava que ele me incentivava a jogar, ele sempre acompanhava, gostava muito do que eu fazia, sempre me apoiou. Então foi um conflito muito forte na minha cabeça, assim, sabe? Eu acho que foi esse o momento mais complicado da minha carreira. O Superliga Brasileiro tem um Instagram, Superliga Brasileiro, notícia de mercado, é só acessar lá que o cara sabe tudo. E ele perguntou assim, você gostava quando te chamavam de Boscolipe? Assim, Cara, era um apelido bacana, assim, sabe? Era um apelido bacana. Tanto, mas na época... Não, assim, não, pra mim foi bacana, assim, eu levei super de boa, assim, o apelido, mesmo porque ela é uma ótima jogadora, né, então precisava pensar por esse lado, características bem parecidas, né, então foi super tranquilo, assim, receber esse apelido. Aí o Shine Lucarelli perguntou também, qual foi o presente de um fã que mais te marcou e como é que a tua relação com seus fãs? Olha, na relação assim com os fãs, eu tento dar o máximo de atenção possível, sabe? Principalmente depois de jogo, assim, que o pessoal pede para tirar foto, para dar um autógrafo, assim, eu sempre fico até o último momento que eu consigo, assim, ficar na beira da quadra, dar o máximo de atenção, sabe? Porque, cara, eu sei que eu sou uma figura pública, que eu tô ali para mostrar o meu trabalho, mostrar o meu voleibol, mas as pessoas também gostam muito, as pessoas gostam de receber atenção, assim, sabe? Eu tento no máximo, assim, dar atenção para as pessoas, assim. E presente, eu acho que o melhor presente, assim, que eu recebi, eu acho que foi no Japão, sabe? Um senhor, assim, me deu um pouco da comida tradicional deles lá, sabe? Com um pouco de chocolate, essas coisas, assim, foi bem legal, porque eu não conhecia ele talvez não me conhecia, me conheceu lá no campeonato só, a gente nem falava a mesma língua, mas ele me deu um presente, assim, foi muito legal. Foi uma troca legal, né? Perguntaram aqui, qual o tamanho do teu tênis? Eu calço 49,50. 49,50, Deus. Cara, quanto tu consegue comprar tênis? Nossa, aí é outra questão complicada, né? Porque no Brasil é difícil achar tênis para jogar assim desse tamanho, né? E aí, sim, eu sou patrocinado pela Nike. Né? Isso. E aí eles trazem esse material de fora, assim, sabe? Os calçados de fora. Minha salvação, porque senão ia ser muito complicado achar mesmo, sabe? Cara, a gente já tá fazendo quase 1 hora de live, então assim, foi o prometido, assim, pra galera, assim, então. Você quer mandar uma mensagem pra galera, assim? Tá assistindo, cara, vai assistir porque a live também vai pro YouTube. Sim, eu só queria agradecer mesmo o carinho que as pessoas têm por mim, fico muito feliz que as pessoas me acompanharem, gostarem de mim, ou gostarem do meu trabalho, sabe? Eu acho que, acima de tudo, eu tento mostrar o meu trabalho, eu tento me esforçar ao máximo, então se as pessoas estão gostando disso, eu fico muito feliz mesmo, sabe? E queria agradecer também o carinho, e também pedir desculpa, talvez, se alguém me manda mensagem no Instagram e eu não consigo responder às vezes. Não é porque eu não quero, é porque é meio complicado isso, mas é só agradecer mesmo também as pessoas, minha família que está sempre me acompanhando, inclusive agora minha mãe, meu irmão, meus tios, meus primos estão todos assistindo, queria mandar um super beijo para eles. Sim. E eu, assim, como fã, espectador, assim, também agradeço também a disponibilidade, né? Porque deve ser difícil você deixar a família para poder viajar, representar o país, representar o seu clube. Então, assim, deve ser difícil ser atleta. Eu sou fã, nunca fui atleta, mas eu consigo tentar mensurar como é que deve ser difícil. Então, assim, obrigado pela coragem, obrigado pela disponibilidade de poder estar ajudando a seleção a continuar no topo. Eu tenho certeza que vai continuar ajudando a seleção, né? Então, assim, também, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa live. Então, estou pedindo uma camisa autografada. Assim, só porque tem muita pergunta mesmo sobre Taubaté. Não vou perguntar sobre Taubaté, mas quando que termina o seu contrato com o Minas?
Então, geralmente o contrato termina agora final desse mês, começo do mês que vem, sabe? Geralmente o contrato termina. Aí eu tô com meu vínculo com o Minas lá, ainda tudo certinho, né? Tô muito fiel ao Minas ainda, mas vamos ver como vai ser também. Tem proposta de renovar com o Minas, ainda não tá nada certo ainda. Então ele é jogador do Minas, tá, gente? Não Taubaté, Minas, tá? Beleza? Então assim, cara, muito obrigado. Bom, eu que agradeço aí o convite de fazer parte dessa live. Também foi uma forma, talvez, de agradecer o trabalho de vocês. Vocês fizeram aqueles vídeos, colocaram no YouTube, e me ajudou muito aqueles vídeos, porque eu tenho o costume de ver, tipo, melhores momentos, assim, antes de ir pra quadra, me ajuda a concentrar, sabe? Então, eu acho que foi uma forma de eu te agradecer pelo trabalho que vocês fizeram com o vídeo lá. Ah, tá. Valeu, cara. Tenha uma boa noite aí. Eu que agradeço. Descanso e que essa quarentena termine bem, que volte logo a Superliga, volte Sim. logo. Isso que a gente mais quer, né? Tá bom? Valeu, cara. Boa noite. Valeu, aí. cara. Tchau, valeu. galera. Obrigado por estar participando pela live. Valeu, família do Rock aí. Muito obrigado, beleza? Valeu, cara. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.